que é o foco da liderança atual, qual que deveria ser o foco da liderança atual, trouxe 6 que para mim são essenciais. A primeira, gere pensamento crítico. Faça com que as pessoas perguntem, envolva as pessoas para questionar. Lembre, o capital intelectual nosso ele é limitado. Quanto mais eu consigo crescer esse capital, melhor. E como é que eu cresço isso? Trazendo pessoas diferentes, trazendo pessoas com visão diferentes. A gente fala de inclusão, tem uma série de coisas acontecendo no mundo que provocam isso. É a hora de a gente usar isso da melhor maneira possível. Dá trabalho fazer gestão de pessoas diferenciadas? Lógico que dá. As pessoas que pensam diferente de mim dá mais trabalho do que as pessoas que pensam igual a mim. Mas normalmente eu contrato o que é igual, é mais fácil. Então, use e gere pensamento crítico. Entenda o porquê das coisas. As pessoas precisam entender o porquê que elas estão fazendo aquilo. Muitas pessoas não entendem. Tanto é que 56% das pessoas que trabalham hoje não gostam do que fazem. Porque não sabem o que estão fazendo. Estão lá por estar. Depois, potencialize as habilidades das pessoas. As habilidades são importantes. Então, a gente viu que ao longo de 5 anos eu vou perder metade das minhas habilidades adquiridas naquele período. Então, se eu adquirir uma habilidade agora, em 5 anos, metade dela já não faz sentido mais. Então, potencialize as habilidades das pessoas. Por quê? Você motiva as pessoas e você faz e tira o maior proveito da habilidade que ela tem. Porque essa habilidade, ela dura pouco também. Então, não adianta você querer usar ou criar sempre novas habilidades das pessoas e ignorar as habilidades que elas têm. Usem, potencialize as habilidades das pessoas. Isso é um ganho para a empresa e para o colaborador, porque ele se sente motivado fazendo o que ele gosta. E para ele é natural, é fácil, é simples. Depois, a terceira, desenvolva autodidatas. Faça com que as pessoas aprendam. Não deixe a empresa com essa responsabilidade, porque você não vai conseguir, por mais que você tente passar o conhecimento para as pessoas. Primeiro, que o conhecimento pode ser muito avançado para alguns, muito básico para outros. Então, se você tentar nivelar, você vai entrar na mediocridade e não vai potencializar o que de fato precisa. Então, façam as pessoas aprenderem. Gerem desafios para as pessoas, faça com que elas realmente precisem aprender por conta própria. Destine tempo para isso. Isso é importante, porque senão, quanto mais parado um funcionário teu tiver, menos capacidade a tua empresa vai ter no futuro. Quanto mais ativo ele for, mais você consegue fazer com que isso aconteça. Em quarto, a cultura é mais importante. Por que a cultura é mais importante? Então, quem já conhece a XP, que é famosa, a cultura da XP era interessante. Só para exemplificar por que cultura é mais importante que tudo, mais importante que dinheiro. Então, se eu pegar um eixo X, onde a cultura está nesse eixo X, quanto maior o número do eixo, maior a pessoa tem essa cultura da empresa. E no eixo Y, eu colocar a receita e dividir isso em 4 quadrantes. Então, imagine que o quadrante superior direito, que é a pessoa que tem uma alta cultura, com um alto retorno financeiro para a empresa, essas pessoas são consideradas sócias da empresa. Essas pessoas vestiram a camisa, ela respira a cultura da empresa. Elas são sócias e vão transformar essa empresa cada vez mais. São mais pessoas, mais capital intelectual envolvido para poder desenvolver a empresa. O que tiver com alta cultura e baixo retorno financeiro ainda, essas pessoas são potenciais novos sócios. Então, essa é uma política de partnership de uma empresa tipo XP e as outras agregadas a ela que surgiram das pessoas que trabalharam na XP. Então, essas pessoas viram sócias, mas elas têm um mentor que é sócio para poder ajudá-las a transformar aqueles ganhos menores em ganhos potenciais para que elas possam se tornar sócias da empresa. Os 2 quadrantes da esquerda, onde eu tenho uma baixa cultura e um alto rendimento financeiro, um alto retorno financeiro, ou uma baixa cultura e um baixo retorno financeiro, os 2 são eliminados da organização. Por quê? Porque por mais que eu vá perder
na curva de receitas da empresa, tirando uma pessoa que gera resultados significativos, porém, ao longo do tempo, essa pessoa não contamina a cultura da empresa. Então, a cultura da empresa é muito forte. Então, eles, sem sombra de dúvida nenhuma, não tem essas pessoas do lado esquerdo, só as do lado direito. Eles trabalham nessa rotina. E tudo bem, as pessoas que estão no lado esquerdo talvez não se adaptem àquela cultura. Vai se adaptar em outra cultura, não tem problema. Nem todo mundo nasceu para trabalhar no mesmo formato, no mesmo estilo de empresa. Empresas mais agressivas ou menos agressivas. Isso é natural, mas a preservação da cultura é algo primordial para essas empresas. E eu concordo plenamente que a cultura faz a diferença. Você perder a cultura da empresa é um desastre total. A quinto insight, né, que eu acho importante é as pessoas em primeiro lugar. Antes as pessoas do que processo. As pessoas vêm primeiro. Mas de fato vem primeiro. Quando eu fiz aquela analogia de comando e controle com alinhamento e autonomia, quando eu falei assim, o processo de aprovação seu, ele precisa ser validado, então eu acredito mais no processo. Eu coloquei um processo, eu acredito mais nele. Não, a pessoa tem autonomia para trocar o notebook dela, ir lá na prateleira pegar, para trocar o celular porque não está funcionando, sem aprovação. Lógico, é uma disruptura muito grande do que a gente tem nas empresas tradicionais. Infelizmente, a gente criou uma burocracia trazendo as exceções virando regra. E aí a gente acaba engessando o sistema. Por isso que as startups são rápidas hoje. É aqui, ó. É muito mais rápida, muito mais ágil. A estrutura é muito mais reduzida, porque eu não tenho essa necessidade de muita burocracia, muito controle. Que nasceram assim. Mas é uma maneira de a gente começar a transformar esse processo, gerando autonomia para as pessoas. E o último, não menos importante, alinhe e dê autonomia. Dê autonomia para as pessoas, com responsabilidade. A gente trabalha com pessoas maduras. A gente acha que não é. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Não, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E aí dê autonomia, mas faça a pessoa estar alinhada com a tua estratégia para você dar autonomia com a responsabilidade. Ela sabe a responsabilidade dela. E ela é madura o suficiente para tomar as suas decisões e as suas consequências pelas decisões que tomou. Então, esses seis elementos não são totalmente disruptivos. Alguns vocês conseguem colocar em prática mais rapidamente, outros nem tanto, mas todos são viáveis. Todos são viáveis. Todos são importantes. Então a gente está lidando com pessoas maduras. A gente está lidando cada vez mais com colaborador SA. Responsabilidade, autonomia, assumir os seus riscos, tomada de decisão. Lembra dos 10 habilidades essenciais lá no Fórum Econômico Mundial? Ali, está ali. Então, vamos começar a pensar e olhar as pessoas com essa característica. Não gerar dependência nas pessoas. Fazer as pessoas se desenvolverem. Bom, e aí, fechando essas 6 aqui, vou fazer uma provocação para vocês que eu acho interessante, eu acredito nessa visão, que é a visão invertida do processo. Então, imagine olhar diferente o mundo de cabeça para baixo no conceito de liderança. Aí você fala, poxa, bem na minha vez. Pois é, bem na sua vez. Mas olha que interessante. Onde a gente tem o líder lá em cima, o líder controla todo o processo para baixo. Então, ele tem o poder. Por ter o poder, ele controla, ele impõe, ele faz uma série de coisas. Com o líder sendo um suporte, né? Fazendo o apoio à necessidade, sendo um facilitador da organização. Estrategicamente é muito mais viável esse tipo de líder do que o outro. O outro, eu vou ter um turnover muito alto. Se a sua empresa precisa de ter um controle muito forte, saiba que o líder, ele vai gerar a necessidade de controle. Então ele vai ter retrabalho, ele vai ser menos eficiente. Ele vai ter um capital intelectual mais reduzido porque ele não envolve as pessoas. O outro não, ele vai explorar ao máximo.
Tanto é que a gente fala hoje, contrate pessoas melhor do que você. Contrate pessoas que pensam totalmente diferente de você, porque o teu potencial de aprendizado é enorme como líder. Ah, mas eu não vou ser relevante. Lógico que é relevante. Você é uma referência para as pessoas, você não é uma imposição. E aí olhe essa estrutura organizacional ao contrário. O líder é a base e não as pessoas são a base. As pessoas são as mais importantes. Porque cada funcionário que você faz ele funcionar redondinho como uma empresa SA lá, que a gente comentou no colaborador lá, ele dá menos trabalho para você e mais estratégico você é. Agora, se você quiser ficar cuidando de pessoas, continuar cuidando, controlando pessoas, o tempo da estratégia vai passando no vão dos dedos e você vai ficar cada vez com menos tempo para se dedicar às coisas mais importantes. Porque essa situação é de você transferir a maturidade e a responsabilidade para as pessoas, que de fato é delas. Reflita você, na sua organização, na sua empresa, para que eu sou líder? Para cuidar dos outros ou para realmente pensar na minha empresa? Porque eu vou cuidar dos outros hoje, amanhã muda, o turnover ele é contínuo e mais, e mais, e mais, e mais. Então, essas foram as provocações que eu queria colocar para vocês.